Olá, crianças! Bom dia! Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. E hoje nós iremos falar sobre a independência do nosso país. Então, todo mundo abre o livro na página 202 e vamos começar. Independência do Brasil. Desde o início do seu governo, o príncipe Dom Pedro enfrentou grandes dificuldades. A situação financeira era ruim, o tesouro estava quase esgotado e o comércio sofria grande crise. Além disso, a retirada de inúmeros funcionários desorganizaram a administração e Dom Pedro logo procurou contornar a situação. Fez rigorosas economias, reduziu suas próprias despesas e estabeleceu pela primeira vez no Brasil o regime dos orçamentos. Enquanto D. João estava no Brasil, os portugueses, ajudados pelos ingleses, conseguiram expulsar de Portugal as tropas de Napoleão. Não havia, portanto, mais razão para que o rei permanecesse no Rio de Janeiro. Os portugueses reclamaram a sua volta e, havendo a Revolução em 1820, na cidade do Porto, foi ele obrigado a embarcar para a Europa no ano seguinte. Antes, porém, de partir, deixou para governar o Brasil como príncipe regente o seu filho, Dom Pedro. Dom Pedro foi um bom administrador. A Constituição portuguesa temia que Dom Pedro, com os poderes que tinha, viesse fazer a independência. Então procuraram diminuir o prestígio do príncipe, junto aos brasileiros, para que o Brasil, já que era Reino Unido, voltasse a ser uma simples colônia. A corte estabeleceu que as juntas governamentais das províncias não deviam mais obedecer ao príncipe, ficaram diretamente ligados a Portugal, de quem recebiam essas ordens. Nem todas as províncias, porém, reconheciam a autoridade de Dom Pedro. As juntas administrativas do Pará, do Maranhão e da Bahia se recusavam a obedecer a seus decretos. Também perturbavam sua administração. As lutas entre os partidos políticos, o português, que pretendia conservar o Brasil sob o jugo de metrópole, o monárquico, que desejava a independência de Dom Pedro Imperador, e o republicano menos numeroso. A autoridade de Dom Pedro ficava reduzida apenas ao Rio de Janeiro. Os patriotas indignados resolveram trabalhar ativamente pela independência do Brasil. Ainda em 1821, chegaram ao Rio de Janeiro novos decretos de Lisboa. Um deles obrigava a Dom Pedro a entregar o governo a uma junta e voltar imediatamente para Portugal. Era o único meio de afastar o príncipe da influência dos brasileiros e tornar o país novamente uma colônia. Foi fundado o Clube da Resistência, que enviou emissários às províncias de São Paulo e Minas Gerais, onde deveriam colher assinaturas pedindo que o príncipe ficasse no Brasil. Em 9 de janeiro de 1822, chega às mãos de Dom Pedro o abaixo-assinado, pedindo-lhe que ficasse no Brasil. O príncipe regente respondeu: como é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. Dom Pedro nomeou José Bonifácio de Andrada e Silva para o cargo de ministro. Decretos importantes foram aprovados, tais como a não execução de qualquer ordem vinda de Lisboa sem o consentimento de Dom Pedro, a concessão de título de defensor perpétuo do Brasil ao príncipe regente e a proibição da entrada das tropas portuguesas no Brasil. Em agosto, Dom Pedro viajou para São Paulo a fim de resolver questões políticas. Quando voltava de Santos para a cidade de São Paulo, junto ao Riacho Ipiranga, encontrou-se com um mensageiro que lhe entregou documentos indo de Portugal, exigindo sua volta imediata, e duas cartas, uma de José Bonifácio e a outra de sua esposa, a princesa Leopoldina, aconselhando-o a proclamar a independência do Brasil. Portanto, os ideais da independência já faziam parte dos planos do próprio Dom Pedro, juntamente com as elites brasileiras e inglesas. Em 7 de setembro de 1822,
E esse acontecimento ficou conhecido como Grito do Ipiranga. Chegando ao Rio de Janeiro, foi aclamado imperador do Brasil com o título de Dom Pedro I. E aqui nessa imagem é exibido, né, Dom Pedro compondo o hino da independência. Então vamos lá escutar um pouquinho esse hino. E assim conseguimos ficar independentes. E assim começou a surgir o nosso lindo país, onde existe o povo bravo, que desde aquela época, né, luta pela sua melhora. E agora é com vocês, pequenos brasileiros, a atividade de casa, das páginas 206 e 207. Beijos e eu espero que vocês tenham entendido. Bons estudos!